Bem-vindo a mais um Trabalho em Revista, programa produzido pelo TRT de Mato Grosso e que trata aqui de assuntos do seu interesse. Mato Grosso é um estado que há anos se destaca no cenário mundial como campeão de produção de grãos. De outro lado, é privilegiado por abrigar 3 ecossistemas importantíssimos para o equilíbrio ambiental do planeta: o Cerrado, o Pantanal e a Floresta Amazônica. Para estudar os limites dessa intrincada realidade, acaba de ser criado pela Universidade Federal de Mato Grosso o programa de mestrado em Direito Agroambiental. E para falar sobre os objetivos desse curso e os critérios para a seleção dos candidatos, está aqui com a gente o coordenador do mestrado, o professor Valério de Oliveira Mazzuoli. Professor, as inscrições já estão abertas? As inscrições já estão abertas, até agora o dia 30 de outubro. Que os candidatos podem se inscrever na Universidade Federal, na Faculdade de Direito, especialmente na Secretaria de Mestrado do nosso mestrado aí em Direito Agroambiental. Professor, e qualquer pessoa pode se candidatar? Qualquer pessoa que tenha graduação de qualquer área? Não. Como esse mestrado é exatamente para estudar os aspectos jurídicos da proteção do meio ambiente, então o edital ele é fechado para graduados em ciências jurídicas, né? Então ele é específico para bacharéis em Direito. E é o primeiro mestrado, né, em Direito aqui em Mato Grosso, professor? É o primeiro mestrado em Mato Grosso. Além de ser o primeiro mestrado em Direito da Universidade Federal, é o primeiro mestrado em Direito do Estado de Mato Grosso. Aline, era um sonho no Estado de Mato Grosso ter uma pós-graduação stricto sensu em Direito. Nunca houve uma pós-graduação stricto sensu em Direito. Há 20 anos a Universidade Federal vem lutando, vem batalhando com projetos para implantar esse mestrado e não conseguia. Por que não conseguia? Uma deficiência de professores doutores dentro da universidade. E agora, com os novos concursos, onde entraram os novos professores com doutorado na área, conseguimos implantar de novo esse projeto, e a CAPES, com louvor, nós ficamos muito felizes, os elogios que vieram de Brasília e do Ministério da Educação, finalmente foi implementado, e agora temos a oportunidade, a alegria de oferecer no primeiro semestre já de 2010, começar essa primeira turma do primeiro mestrado em Direito do Estado de Mato Grosso. E essa área, professor, como é que surgiu a ideia de fazer um mestrado primeiro especificamente nessa área agroambiental? Olha, essa é uma resposta simples de se dar, tendo em vista a região geográfica onde se encontra o Estado de Mato Grosso, né? Para implementar um mestrado, para criar um programa de mestrado, eu tive a honra e o prazer de ser escolhido pela diretoria da faculdade para coordenar o projeto de mestrado, né? E reuni uma equipe grande com o professor Teodoro Irigaray, que à época estava nos Estados Unidos fazendo pós-doutorado, a professora Beatriz Maria Pedroso da Silva e o professor Marcos Prado de Albuquerque. Coordenei essa equipe para que pudéssemos então estudar o tema específico do mestrado. A primeira linha que nós apresentamos era Direito e Sustentabilidade. O nosso primeiro projeto há 3 anos atrás, que foi negado, era um tema muito amplo, era muito esparso, a CAPES ela queria algo mais fechado, algo mais particular. E apresentamos esse agora em Direito Agroambiental. Então por que eu digo que é fácil? Porque Mato Grosso é o estado que mais desmata, por exemplo, em todo o Brasil, dos estados da região amazônica. Então, todo mestrado, ou doutorado, curso de pós-graduação em stricto sensu, tem que ter um viés, uma resposta social e uma justificativa regional, né? Então, nós pegamos aquele primeiro nosso projeto, aquela nossa primeira experiência, que era sustentabilidade ambiental, mas isso também pode estudar no Rio Grande do Sul, pode estudar no Rio de Janeiro, sustentabilidade, né? E nós decidimos discutir a questão principal, colocar o dedo na ferida de Mato Grosso, que é a questão agrária e a questão ambiental. Por isso que nós linkamos, fizemos essa junção do direito agrário com o direito ambiental e virou agroambiental. E aí emplacou, conseguimos então essa aprovação com essa justificativa regional, né? E para quantas vagas, professor? O mestrado foi aprovado e vocês vão abrir nesse primeiro momento quantas vagas? Então, o mestrado foi aprovado com autorização de até 20 vagas. E nós, então, decidimos que nós vamos usar todas as vagas. Portanto, é bastante, isso é necessário dizer. Os mestrados por aí abrem 9, 10 vagas, doutorados 14, 12.
nós vamos abrir 20 vagas. Então são 20 vagas, porque é uma demanda reprimida muito grande no Estado. Como eu disse, há mais de 20 anos não se tem esse mestrado, então decidimos pegar a autorização, o número máximo e abrir para esse número máximo. Então são 20 vagas em direito agroambiental. E o candidato nessas 20 vagas, Aline, é importante ressaltar que ele pode escolher dentre essas duas linhas de pesquisa, ou direito agrário ou direito ambiental. Então, se ele não for especialista numa área, mas for na outra, isso não está impedido dele fazer a sua inscrição. Professor, e o mestrado exige dedicação integral, conforme está escrito no edital. Mas essa dedicação integral é a mesma coisa que dedicação exclusiva? Não. Veja bem, a dedicação exclusiva, em um caso, sim, ela é exigida. Qual é esse caso? Ela é exigida quando o aluno tem bolsa. Então, se o aluno tiver bolsa, ele tem que ficar à disposição da universidade, porque ele está ganhando para fazer o seu curso. Mas no edital, nós fizemos questão de esclarecer que a dedicação é integral e não exclusiva. O que significa isso? Significa que todos os requisitos do programa o candidato tem que cumprir. Mas ele não precisa deixar de ser juiz. Para cumprir, ele não precisa deixar de ser promotor, de ser procurador, então ele não precisa pedir licença para o tribunal para fazer o curso. Não precisa ser exclusiva, como são alguns programas. Então, integralmente, ele tem que responder às atividades, aos programas, às aulas, comparecer, mas não significa que seja exclusivo. Então, é até uma vantagem, né, que eu vejo aí para esses profissionais da área. Eu gostaria de convidar os juízes, convidar os procuradores de justiça, os procuradores do Estado, os procuradores da República, os promotores de justiça estadual, para que se inscrevam no curso, aqueles que trabalham na área ambiental, porque é exatamente o público que também nós queremos chegar, que são aqueles operadores finais, são aqueles que vão tratar o juiz julgando, o promotor entrando com ação contra os desmatadores, etc. É quem está lidando diretamente com isso, fazer essas pessoas pesquisarem, pensarem, repensarem o seu dia a dia. Exatamente. O mestrado, ele é feito para 2 tipos de profissional. E nós queremos, nesses 20 alunos, ter esses 2 tipos de profissional. Quais são os 2 tipos? Primeiro profissional é o acadêmico. Né? É aquele que vai estudar, vai fazer um curso de mestrado, vai ter um título de mestre em Direito Agroambiental para mudar as concepções na academia, ou seja, para conseguir fundamentar uma peça, para que se auxilie na mudança da jurisprudência, para que escreva trabalhos, publique. O outro tipo de público é o prático, é o promotor, é o juiz, é o procurador. Então, nós queremos, dentro desses 20 alunos, ter essa mistura. Isso vai ser muito importante para nós. E nesses dias de inscrição, nós sabemos que vários profissionais estão procurando a universidade, o telefone lá não para de tocar, e muita gente ainda não sabe que o edital está aberto. Por isso que... E que já começou desde o dia 16. Desde o dia 16. Por isso que eu convido a todos para entrarem lá no www.ufmt.br/FD, Faculdade de Direito. Né? Professor, e quais as línguas, para a prova de proficiência, quais as línguas que esse mestrado está exigindo? E mais, quais são essas 2 linhas de pesquisa? O que ela pretende estudar, essas 2 linhas de pesquisa? Mas isso o senhor conversa com a gente, daqui a pouco a gente vai para um breve intervalo, não sai daí, a gente já está de volta. A Justiça do Trabalho de Mato Grosso vence a barreira da distância e chega até você através das varas itinerantes. Com a vara itinerante em sua cidade, você não precisa se deslocar até o município sede da vara do trabalho. Procure saber quando o juiz do trabalho estará atuando em sua cidade para que você possa exercer plenamente seus direitos de cidadão. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Você está assistindo o programa Trabalho em Revista, que hoje conversa com o professor Valério Mazzuoli, coordenador do recém-criado mestrado em Direito Agroambiental na UFMT. Professor, quem está nos assistindo e tem interesse em fazer, quais são as línguas, quais são os idiomas que são exigidos, que o candidato pode fazer a prova de proficiência? Os idiomas são 4 idiomas, que são os idiomas que normalmente têm sido exigidos nas universidades federais. São o inglês, ou, né, é um idioma apenas para o mestrado, apenas um, ele tem que ter proficiência apenas um desses. Ou o inglês,
ou o francês, ou o italiano, ou o alemão. Muita gente me pergunta, por que não se colocou o espanhol, tendo em vista que nós estamos no Mercosul, a língua espanhola é muito importante para uma proficiência em direito? Essa é até uma curiosidade, parece anacrônico, mas para o pessoal de ensino superior, para a CAPES, para o MEC, o espanhol é uma língua praticamente obrigatória para o brasileiro. Então não há que se falar em proficiência em espanhol. Ele tem que ler. Ele já tem espanhol. Que saber o espanhol. Nós estamos dentro de um continente que nós somos o único país de língua portuguesa. Tirando os Estados Unidos e Canadá, todo mundo fala espanhol. Então a obrigação não é deles aprender o português, e sim nossa saber ler. Por isso que essa língua não entrou no mestrado, é até uma exigência hoje que se faz de que o candidato aprenda outras línguas. Então, são essas línguas. O que merece destacar na língua, Aline, é que toda a prova de proficiência é de responsabilidade do Instituto de Linguagens da UFMT, do IEL. E o candidato pode entrar no site da UFMT, ufmt.br, e vai ter todas as informações ou ligar no Instituto de Linguagem. As línguas oferecidas pelo IEL que atendem o nosso edital são o inglês e o francês. O inglês e o francês. Excepcionalmente, agora o IEL vai fazer uma prova, agora em novembro, especificamente para o direito. Então foi uma conquista de proficiência, não, no italiano. No italiano, pelo menos nós conseguimos aumentar um pouco, alargar um pouco isso aí. Então já foi uma alegria nossa, porque não tinha prova em italiano e o IEL está empenhado junto com a Faculdade de Direito, exclusivamente por direito, na área de humanas. Agora, o edital prevê exceções. Então o candidato que já tem o TOEFL, que já tem um certificado do Instituto Goethe, que já tem a Aliança Francesa de São Paulo ou do Centro de Cultura Italiano, vale também. E se ele tiver também proficiência nessas 4 línguas, inglês, francês, italiano e alemão, em alguma instituição pública de ensino superior, por exemplo, ele prestou uma proficiência na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Federal de Santa Catarina, na Federal de Pernambuco, se o certificado dele não expirou, não passou um ano, nós também aceitamos. Então, são 3 regras. Primeiro, e essa é importante porque é eliminatório. Sem proficiência, ele não se inscreve. No ato de matrícula, se não comprovou a matrícula dele, vai ser negada. Então, ele tem até o dia 30 agora para apresentar esse certificado? Não. Ele pode se inscrever, as inscrições, se ele for um dos 20 aprovados, as inscrições vão ser em fevereiro, março, no ato de inscrição do curso, ele tem que ter proficiência. Mas eu recomendo que faça já a proficiência pelo Instituto de Linguagens, entre nos sites, as provas vão ser mês que vem. Então já teve uma prova e agora vai ter essa outra permitindo também o italiano. Professor, até o dia 30, inscrição. E após a inscrição, quais são as próximas etapas da seleção? Que provas são? Quando serão? Então, terminadas as inscrições, então, aí o concurso, né? Porque muitos candidatos ali, nós estamos esperando, olha, eu já ouvi que talvez possa chegar a mais de 1000 candidatos. Porque é uma demanda reprimida enorme. Vai vir gente de Alagoas, vai vir gente de Goiás, do Acre, de Rondônia. Aqui perto, Mato Grosso do Sul. Todo o estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E também muitos alunos de Manaus vão vir fazer a prova. E também de outros estados que têm interesse no agroambiental, alguém do Rio Grande do Sul, Paraná. Então nós vamos receber pessoas de todo o Brasil. Então, portanto, nós vamos ter que selecionar os 20 melhores. Então a prova é composta, portanto, de 3 fases, todas eliminatórias. Primeira língua, que já falamos, a proficiência em alguma dessas línguas. Depois, a primeira prova é uma prova de múltipla escolha. Múltipla escolha, com 50 questões, sendo com 5 alternativas, sendo apenas uma correta. Que também os candidatos que lerem o edital atentamente, tem um anexo no edital com os pontos para essa prova, 7 pontos, né? E uma bibliografia específica. Toda a prova vai ser elaborada de acordo com esses pontos e com essa bibliografia. Então, sempre os candidatos me procuram na universidade, querem discutir o projeto, eu falo, primeiro tem que passar na prova. Primeira preocupação é em fazer o certame. Mas então, pré-projeto, professor, não é uma exigência do momento da inscrição, agora até o dia 30? O pré-projeto ele pode apresentar, mas na verdade nós vamos abrir uma oportunidade, nessa retificação do edital que fizemos, de ele apresentar depois dessa prova. Porque se ele não passou, não tem sentido. Então, nessa prova, o que é importante destacar? Nós vamos enxugar 60 candidatos. Então, dessa prova de múltipla escolha, nós vamos tirar 60. Quem empatar na última nota
É muito comum em concurso ter empate na última nota, vão ser os 60 melhores pontos. Nós vamos aceitar todos, então se tiver 70, 80 empatados, vamos aceitar. Então, o candidato passou nessa primeira fase, ele é um dos 60, ou empatados, um dos 60, 70, enfim. A segunda parte, então, é ele apresentar o projeto. Então, ele tem aí alguns dias, segundo edital, para apresentar o seu projeto. Esse projeto, desses 60, nós temos que tirar os 20 daí. Esse projeto vai ser analisado em banca. Então, ele na inscrição, ele já vai ter indicado um orientador, possível, né, logicamente, e essa banca vai ser composta pelo orientador indicado e mais 2 outros professores do programa. Então aí nós vamos selecionar os 20 melhores candidatos e os 20 melhores projetos em banca, para que possamos mostrar a lisura, a seriedade desse processo seletivo que nós estamos fazendo, para tirar os 20 melhores. Então você imagina, Aline, um candidato que foi aprovado numa prova técnica, e o candidato que teve o seu projeto aprovado, imagine você quais serão esses 20 candidatos. Eu tenho certeza, Aline, que serão os 20 melhores mestrandos do estado de Mato Grosso. Né? E com isso nós então vamos ter 20 excelentes dissertações ao final do programa. E qual que é o nosso sonho? Que esses 20 nos ajudem a crescer a nossa nota para os próximos anos. A CAPES aprovou o nosso mestrado com a nota mínima, que é 3. Vamos para 4, de 4 para 5. Quando chegarmos a 5, nós já temos a oportunidade de apresentar um projeto para doutorado. Imagine você, daqui 6, 7 anos, ou 10, que seja, a UFMT ter um doutorado em Direito. Então, perceba você que nós estamos pensando longe. Nós estamos pensando lá na frente. Mas para isso, temos que ter uma equipe sólida, coesa e alunos que realmente vão ser cientistas do direito. Por isso esse processo que pode aparecer no edital muito difícil, mas é difícil mesmo. Nós vamos ter que selecionar 20 de 1000 inscritos e vamos tirar ali realmente os melhores. E esse edital, professor, onde é que ele está? Quem está nos assistindo, onde é que consegue esse edital? Vocês permitem inscrição por correspondência? Permite inscrição por correspondência. Desde que a pessoa mande os documentos, claro, autenticados e dentro do prazo para a secretaria, nós vamos aceitar sem problema nenhum, não precisa vir aqui para fazer a inscrição. E o edital está no nosso site da Faculdade de Direito, que é www.ufmt.br, o site da universidade, /FD, Faculdade de Direito, FD. ufmt.br/FD, está ali, edital do mestrado, e tem todas as informações. E mais informações, quem está aqui em Cuiabá e que queira ir lá, na Faculdade de Direito, vocês têm uma sala específica, claro. Telefones? Tem. 3615-8540 da Faculdade de Direito, normal, e a sala de coordenação do mestrado. É na própria Faculdade de Direito, né? Dentro do campus da universidade. A nossa faculdade, para aqueles que não conhecem a universidade, ela fica em frente à biblioteca. É muito fácil de localizar. No campus aqui do campus da UFMT, em frente à biblioteca, não tem como. E o horário de funcionamento dessa coordenação do mestrado, professor? Vão ser nos períodos matutino e vespertino, né? Então, de manhã vai funcionar normalmente até às 11 da manhã e depois no período da tarde até às 17 horas. Professor, para encerrar, para quem está nos assistindo, queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre as 2 linhas de pesquisa, para quem está assistindo, já ir pensando, ver se o pré-projeto encaixa nessas linhas. Quais são as linhas de pesquisa? Então, as linhas, a área de concentração é agroambiental. Então, as linhas são agrário e ambiental. Dentro dessas linhas, então, são 2 linhas, direito agrário, questão agrária, questão de crédito rural, questão de títulos rurais, questão de reforma agrária, né? E direito ambiental. Águas, políticas públicas ambiental, questão dos rios, questão da flora, questão da fauna, desmatamento, recursos hídricos, tudo que envolve a linha agrária e ambiental. Agora, essa é a linha de pesquisa. Né? Dentro dessas linhas eu tenho os temas específicos e isso é importante estar no edital. Cada orientador tem o seu tema. Então são 9 orientadores, né? Tem orientadores que têm uma vaga, tem outros que têm 2, eu por exemplo tenho 3. E nós temos então dentro dessas linhas os temas específicos que cada um vai trabalhar dentro da sua linha própria de pesquisa. Então o meu exemplo, por exemplo, eu sou doutor em Direito Internacional.
né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, tudo que eu faço na universidade, eu sou internacionalista. Então, claro, na minha linha vai ser o direito ambiental internacional. Então, eu vou trabalhar direitos humanos e meio ambiente, vou trabalhar direito internacional do meio ambiente, protocolo de Kyoto, etc., clima, efeito estufa, essas questões. E cada professor vai seguir essa mesma sequência. Então o candidato tem que atentar isso no projeto. É muito importante. Não basta ele fazer um projeto ambiental ou agrário. Esse projeto agrário tem que estar na linha de pesquisa do professor que está na primeira página do edital, né? Essa informação é importante. E essas duas linhas, elas convergem ao final para uma grande linha, que é a questão do estado de Mato Grosso, que é a questão agrária lato sensu. Professor, então a chave é ir ao edital. A chave é ir ao edital. Ver essa bibliografia, ver esses professores orientadores, essas linhas de pesquisa. Essas linhas de pesquisa. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. E chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Para rever este programa, é só acessar a página do TRT na internet, trt23.jus.br, e clicar no banner Vídeos. Lá você encontra também todos os mais de 80 programas que já fizemos. E você pode escolher qual será o assunto da nossa próxima entrevista. Mande sua sugestão. Obrigada e até o próximo programa.